Encontrando a liberdade em um universo sem propósito. Bem-vindos, amantes do autoconhecimento, ao nosso encontro semanal. Hoje vamos explorar um tema profundo que pode ser até mesmo perturbador à primeira vista, mas que também pode oferecer uma visão libertadora da vida, o niilismo. O que você faria se você descobrisse que o universo não tem propósito? Pois é, pessoal. Para muita gente isso pode parecer uma crise existencial, mas e se ao invés de ser uma condenação, isso fosse um convite para uma vida com mais liberdade? Se não há propósito pré-definido, significa que nós somos livres para criar o nosso próprio propósito. Nesse episódio, vamos entender o que é niilismo e como ele pode nos afetar. E principalmente, pessoal, como podemos transformar essa suposta falta de sentido em uma oportunidade única da gente viver com liberdade, leveza e autenticidade. Então, pessoal, o que é realmente o niilismo? De uma maneira simples de entender, é uma filosofia que argumenta que o universo, assim como a nossa vida, não possui propósito ou valor intrínseco. Sim, eu sei. A maioria de vocês deve estar assustado com essa ideia, assim de cara, né? E deve estar se perguntando se tudo o que fazemos é temporário e insignificante, né? Diante da imensidão do universo. Então, o que realmente importa a vida, né? Então vamos refletir um pouco sobre isso, né? Desde sempre o ser humano ele tenta compreender o seu lugar no universo. As estrelas, os planetas, o ciclo do dia e da noite. Tudo parecia ter uma ordem e por muito tempo a gente acreditava que nós éramos o centro de tudo, que o universo foi criado para nós. Mas a ciência moderna revelou uma verdade muito diferente. O universo é, na verdade, indiferente à nossa existência. Então imagine esse cenário. Vivemos uma pequena partícula dessa poeira cósmica orbitando uma estrela de tamanho médio em um canto comum da galáxia. Essa galáxia, por sua vez, é apenas uma entre bilhões no universo observável. E mesmo o nosso universo observável pode ser apenas uma fração de algo muito maior. Ou seja, no grande esquema das coisas, somos absurdamente pequenos. Então, de acordo com essa filosofia, né, o niilismo, se o universo é tão vasto e indiferente, nossas ações, tudo aquilo que fazemos, construímos, desejamos, não possuem um valor cósmico que irá durar. E como lidar com a ideia de que nada do que fazemos será lembrado para sempre? Que no final o tempo vai apagar tudo? Complexo isso, né? Esse confronto com o vazio, o sentimento de que nada importa de verdade,
ele é de cara a primeira visão dessa filosofia. E até com base nisso, é fácil cair num sentimento de desesperança, pois se nada tem significado, por que nós vamos nos esforçar? Por que seguir em frente? Qual o sentido disso? Então esse é o abismo que o niilismo nos apresenta, né? Mas, curiosamente, é nesse ponto de desespero que essa filosofia nos surpreende. Deixa eu esclarecer isso um pouco melhor. Vamos lá. Eu acredito que a maioria irá concordar comigo que passamos boa parte das nossas vidas buscando um sentido externo para justificar as nossas ações. Uma das perguntas mais comuns que nós fazemos é: qual é o meu propósito? O que eu deveria estar fazendo com a minha vida? Será que estou no caminho certo? E essa busca pode ser uma eterna fonte de ansiedade e frustração. Esperar que algo ou alguém nos dê uma resposta definitiva ou até mesmo uma direção certeira. Mas, de acordo com o niilismo, se o universo não tem um propósito certo, isso significa que não estamos amarrados a nenhum destino pré-determinado. Em outras palavras, o que parecia ser uma prisão de insignificância pode, na verdade, se transformar em uma oportunidade incrível de liberdade. E essa é a chave desse ensinamento. Quando você consegue adotar essa filosofia, entendendo que não existe um sentido pré-determinado, nenhuma missão divina esperando por nós, isso significa que somos livres para criar o nosso próprio destino. É como se a ausência de um significado externo nos libertasse para escolher o que realmente faz sentido para nós. É, na verdade, acreditar que tudo é possível. O niilismo, que a princípio pode parecer meio desesperador e sem sentido, ele na verdade nos oferece a chance de viver nossas vidas nos nossos próprios termos. Esse é o real significado de sucesso em nossa escola. Viver a vida em seus próprios termos. É a liberdade de decidir o que realmente queremos fazer com o nosso tempo, com as nossas ações, com as nossas escolhas. E essa versão que eu acabei de apresentar a vocês é muitas vezes chamada de niilismo otimista, né? Ela propõe que, se o universo é indiferente, então podemos fazer com ele o que quisermos. Se não há um manual do universo que dita o significado da vida, então nós escrevemos esse manual, né? Não há uma resposta certa, mas também não há uma resposta errada. O único sentido que importa é o sentido que nós mesmos damos a nossas vidas. É aqui que você pode exercer a sua escolha. Você pode escolher quais princípios, valores e ações são importantes para você. Dá valor ao que te faz sentir vivo, ao que te traz alegria, que em outro contexto poderiam ser
insignificantes diante de uma suposta grande missão ou um grande propósito, mas que agora se tornam fundamentais e somente você pode identificar isso. Então, tendo dito isso, a partir daqui, vamos então nos aprofundar nesse conceito de extrema importância que nos difere dos demais seres vivos, que é o poder de escolha. Baseado nesses ensinamentos do niilismo, se o universo não nos impõe um propósito, isso significa que a busca para encontrar o significado da vida, ela desaparece. E nesse ponto, a mudança de perspectiva fica bem clara. Ao invés de nos preocuparmos com o que deveríamos estar fazendo, podemos nos concentrar no que queremos fazer. O poder da escolha cria uma vida baseada em nossas paixões e nos pequenos prazeres que trazem felicidade e realização. Passamos de buscar algo grandioso e, por vezes, fora do nosso alcance, e começamos a valorizar o presente, as experiências compartilhadas, tudo aquilo que nos faz sentir bem agora. Afinal, se tudo vai acabar em um grande vazio cósmico, por que não aproveitar ao máximo o tempo que temos? Então, isso tudo nos faz dispensar uma validação externa para justificar as nossas escolhas. A gente se dá conta que o sentido da vida não precisa ser algo profundo e transcendental. Pode ser algo tão simples quanto passar mais tempo com as pessoas que amamos, nos dedicar a um hobby que nos traz prazer, ou ajudar alguém a sentir que somos uma presença benéfica no mundo ao nosso redor. Esse poder de escolha que está nas nossas mãos talvez seja a maior forma de liberdade que podemos experimentar. Mas com essa liberdade também vem uma responsabilidade, pois se somos livres para escolher o nosso propósito, então somos responsáveis por nossa própria felicidade. E por isso, a gente não pode culpar o universo, o destino ou qualquer força externa pelas nossas escolhas, porque tudo depende de nós. E como podemos, então, viver de maneira significativa e, ao mesmo tempo, com leveza, né? Baseado no que acabamos de aprender? Primeiro, o niilismo nos convida a abandonar a ideia de que precisamos seguir uma missão grandiosa e pré-determinada, que tantas vezes pode nos sobrecarregar. Segundo, se o universo é indiferente, nos libertamos da pressão de tentar corresponder às expectativas externas, sejam elas sociais, culturais ou mesmo espirituais. O que importa no final é o que faz sentido para nós, individualmente. Então, imagina viver a sua vida sem o peso de tentar agradar a todos ou de alcançar um padrão que você não escolheu.
ao invés de perseguir um ideal distante, né, aprendemos a apreciar o poder da presença que tanto falamos em nosso treinamento A Saída é para Dentro. Essa é a leveza que o niilismo está tentando nos oferecer. Não precisamos carregar o fardo de buscar uma aprovação externa ou um grande propósito divino. Podemos, ao invés disso, criar nosso próprio destino a partir das coisas que realmente importam para nós, aqui e agora. Então, pessoal, agora eu pergunto a você: você já parou para pensar o que realmente traz felicidade na sua vida? Né? Pode ser algo simples, como ler um livro, um passeio ao ar livre, ou simplesmente estar com a pessoa que você ama. O niilismo nos diz que isso já é suficiente, que viver com autenticidade, aproveitando os momentos que fazem a nossa alma vibrar, é o que realmente importa. Então, no niilismo não existe um caminho certo ou um caminho errado para se viver. Cada um de nós tem a liberdade de definir o que significa viver bem, ou seja, o propósito que escolhemos não precisa ser algo extraordinário ou complexo, mas o mais importante é a nossa autenticidade. Então, quando abandonamos a necessidade de agradar os outros ou de buscar uma validação externa, começamos a viver de acordo com o que é verdadeiramente importante para nós. E isso nos dá uma sensação de paz e leveza, porque deixamos de lutar contra o que somos e começamos a abraçar a nossa essência. E essa autenticidade é, por si só, um tipo de propósito. Viver de maneira verdadeira, né? Sem máscara, sem tentar atender a padrões que, vamos dizer assim, não ressoam com o nosso ser. E isso passa a ser uma forma de preencher a nossa vida de significado ironicamente. Então, meus caros ouvintes, o que é ser autêntico para você? Se não houvesse expectativas, o que vocês fariam? Então, o niilismo nos dá permissão para viver do nosso jeito, encontrando significado nas pequenas coisas que fazem sentido para nós. E aqui chegamos ao maior entendimento desse episódio. No final das contas, o niilismo nos ensina que, ao invés de buscarmos um sentido cósmico ou universal, podemos criar o nosso próprio sentido. O que no começo desse episódio parecia ser até uma crise existencial, se transforma em uma grande oportunidade de vivermos de uma forma mais livre, criativa e autêntica. Se o universo não nos impõe um propósito, isso significa que temos o poder de escolha, de definir o que importa, ao invés de sermos prisioneiros de um destino pré-determinado. Passamos a ser criadores da nossa própria jornada. E essa jornada não precisa ser grandiosa ou heróica, se assim você desejar.
pode ser tão simples quanto amar profundamente, criar memórias inesquecíveis ou simplesmente aproveitar a vida de uma forma mais leve e nos seus termos. Então, o niilismo nos dá o poder de fazer escolhas, e são essas escolhas que definem o significado de nossas vidas. Essa filosofia também nos oferece um campo de infinitas possibilidades, né? Não há certo ou errado, não há um propósito divino a ser descoberto, mas sim uma vida cheia de oportunidades para criar o nosso próprio caminho. E aqui vai, pessoal, a pergunta capaz de mudar a sua vida. Se você tivesse escolha, e você tem, o que você faria com a sua vida? Quais seriam as experiências, os momentos e as pessoas que fariam tudo valer a pena? Essa é a verdadeira liberdade que o niilismo nos oferece. A liberdade de escrever a nossa própria história. E talvez a lição mais importante dessa filosofia seja: o que temos é o agora, é o presente. O passado se foi, o futuro é incerto, mas o presente é onde a vida acontece. O niilismo nos convida a viver plenamente no momento presente, sem a pressão de buscar algo fora de nós, mas encontrando a saída dentro de nós mesmos. Se o universo é indiferente, se tudo eventualmente desaparecerá, isso significa que não precisamos nos preocupar tanto. Podemos viver de maneira mais leve, aproveitar o que temos agora, sem medo de errar, porque no final, tudo o que importa são os momentos que escolhemos viver de forma autêntica. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. O niilismo, longe de ser uma filosofia de desesperança, nos dá uma oportunidade incrível de viver com leveza, liberdade e com um propósito criado por si mesmo. No final, o que importa não é o que o mundo lá fora pensa, mas o que nós escolhemos fazer com o tempo que temos. E isso significa encontrar alegria nas pequenas coisas. Então, esse é o maior propósito que podemos ter. A grande questão, então, que fica é: o que você vai fazer com essa liberdade? O universo pode ser indiferente, mas isso não significa que a sua vida é. Pelo contrário, né? O que você sente, o que você faz, o que você experimenta aqui agora é o que está dando sentido à sua própria existência. A vida não precisa ser complicada ou sobrecarregada com a busca por um significado transcendental. O sentido está nas escolhas que fazemos, nas experiências que vivemos e, principalmente, no amor que compartilhamos. Então, no final das contas, o niilismo nos lembra de que, se não há um propósito maior, então somos nós que criamos o nosso próprio propósito. E talvez isso seja a maior forma de poder que podemos ter. A vida é o que fazemos dela. Então, que possamos fazer algo incrível. Pessoal, muito obrigado por você estar conosco aqui em mais uma série dessa jornada de autoconhecimento.
Se você gostou desse episódio, nos siga por aqui, compartilhe esse vídeo, ativa aí o sininho e confira também os nossos outros conteúdos sobre filosofias e ensinamentos que nos levam nesse caminho de despertar da nossa consciência. Até o próximo episódio e lembre-se, a vida é sua, faça dela algo extraordinário.